Bom dia, aqui estamos para ouvir, né, a voz do Senhor, para ouvir o que Ele tem a nos dizer em mais esse dia. Sabemos que a vitória ela vem através de Deus e através da palavra que nós vamos alcançar a vitória de Deus para nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor abra o meu entendimento. Abra o entendimento, Senhor, de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Faça-nos abrir os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra, Pai, o nosso coração. Muitas vezes estamos com o coração endurecido e nem sabemos. Precisamos da misericórdia do Senhor para que os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos sejam abertos e que o Senhor possa fazer isso hoje, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Jeremias, o capítulo é o 29 e o versículo é o 13. Aqui, quando eu inicia o capítulo 29, aqui nós vemos que Deus ele tirou um povo da cidade de Jerusalém e ele mandou esse povo para a Babilônia. Ou seja, ele tirou o povo da cidade do pão e ele colocou o povo na cidade que não dá nada, que não produz, no deserto, né? E ali Deus falou para eles, olha, multipliquem, frutifiquem. Ali Deus ordenou uma benção para aquele povo, entenda que muitas vezes o deserto que nós passamos na nossa vida, ele não é um deserto para nos sufocar, para nos matar, não. Deus ele quer que sejamos aperfeiçoados. E muitas vezes nós vamos ser conduzidos ao deserto para que nós sejamos aperfeiçoados. Por quê? Quando achamos que estamos prontos, ainda há muita coisa para se aperfeiçoar na nossa vida. Nós não podemos deixar o achismo tomar conta da nossa vida. Porque se o achismo tomar conta da nossa vida, nós temos um grande risco de deixar o orgulho, a soberba entrar dentro do nosso coração, na nossa vida. E nós sabemos que Deus, ele ama os humildes, mas os soberbos, os orgulhosos, ele é resistido por Deus. E nós não queremos isso. É por isso que aqui o profeta Jeremias ele fala para nós aqui no versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda. Ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes você pode perguntar, mas por que ele disse isso? Ali há uma circunstância muito propícia para isso, Eles saíram da terra que era uma terra fértil, uma terra boa, e eles foram colocados numa terra infértil, ou seja, uma terra que não era boa. Mas entenda, a terra pode não ser boa, mas o nosso Deus é. E aonde ele nos coloca, ali ele coloca a bênção também. Porque anteriormente nós vimos que o Senhor ele fala assim, multipliqueis. Ou seja, ele libera uma bênção naquele lugar onde não era para dar nada, agora vai dar. Porque Deus colocou um povo santo ali, um povo que é dele, um povo que é separado para ele. Quando eu e você, nós somos separados para ele, nós não precisamos nos preocupar com o local onde nós estamos. Nós só precisamos crer, nós só precisamos confiar e cantar o hino da vitória, agradecendo a Deus pela vitória. Por quê? Porque ele diz que quando nós buscarmos a ele, nós iremos o encontrar. Entenda, nós só não encontramos o que nós não procuramos. E aqui o profeta Jeremias ele diz para mim e para você, olha,
Não pense que as suas orações, elas não são ouvidas. Não pense que as suas orações, elas não são respondidas. Elas são. O problema somos nós. Entenda? Nós é que queremos. Quando muitas vezes nós oramos a Deus, nós já temos um plano de resposta. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós pedimos para Deus, Deus ele vai alinhar com o plano que Ele tem para a nossa vida. E Ele vai fazer uma pequena coação daqueles pedidos, né? Ele vai coar, Ele vai filtrar, né, os pedidos. Por quê? Porque há coisas que nós pedimos que não nos convêm. Há coisas que nós nos pedimos que Deus sabe que aquilo não é bom para nós. Quem sabe o que é bom para mim e para você é Deus. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o especialista no impossível, nós precisamos crer nisso. Se há algo que nós estamos pedindo que é impossível, nós podemos confiar de que Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus do impossível, mas entenda, Ele irá fazer se aquilo estiver de acordo com o plano que Ele tem para mim e para você. Porque a palavra de Deus diz que os planos de Deus ele não pode ser frustrado. Os planos que Deus tem para mim e para você, eles não podem ser frustrados, eles não vão ser frustrados, entenda. Muitas vezes Deus ele não vai nos dar algo da maneira que nós pedimos, porque aquilo ali frustra os planos dele para a minha vida e para a sua vida, porque Ele conhece o nosso coração. Ele que criou o nosso coração. Ele sonda o nosso coração todos os dias. Ele cuida de nós todos os dias. Então aqui ele diz, e me buscarei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, há pessoas que não estão buscando a Deus de todo o coração. Muitas vezes a pessoa que busca uma bênção de todo o coração, mas não estão conseguindo buscar a Deus. Deus, Ele é amor. A essência principal de Deus é amor. Né? A palavra chega a dizer que aquele que diz que odeia o seu próximo, não há verdade nele. Entenda? Aquele que diz que ele ama o seu próximo, mas ele não ama Deus, ele não conhece a Deus, ele não está dizendo a verdade. E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra. Por quê? Deus é amor. Se eu tenho ódio no meu coração, se eu tenho ira no meu coração, se é uma pessoa que eu não gosto dela, eu não consigo, nossa, né? Tem pessoas que falam, tem até ranço. Nossa, já pensou? Aí como que uma pessoa que tem ranço, que tem ódio, que tem mágoa, que tem rancor no seu coração, ela diz que ama a Deus? A palavra diz que aquilo não é verdade. Aquele amor não é verdadeiro. E quando ela buscar a Deus, ela não vai conseguir encontrar. Na plenitude de Deus, ela não vai conseguir encontrar. Por quê? Porque o coração dela não está totalmente no Senhor. Para o nosso coração estar totalmente no Senhor, nós precisamos tirar mágoa, tirar rancor, tirar angústia, tirar inveja. Tudo aquilo que não agrada a Deus precisa sair do nosso coração. Se precisa perdoar uma pessoa, perdoe. Não importa o que ela te fez. Você já parou para pensar que Jesus naquela cruz, sofrendo tanto, com tantas dores? Nossa, eu não consigo imaginar a dor que Jesus ele estava sentindo naquele momento, naquela cruz. Tantas chicoteadas que ele levou, aquela cruz pesada a qual ele carregou. E quando chega no final, ele é amarrado e pregado. Um prego enorme foi colocado na palma das duas mãos de Jesus. Pregaram uma mão num lado da cruz, pregaram a outra mão no outro lado da cruz e colocaram os dois pés dele e pregaram esse pé na cruz. Ali foi um prego enorme que foi posto em Jesus. Aquele sangue espirrou quando eles pregaram. Porque se perfurarmos a nossa pele, sai sangue. E ele estava em forma humana. Imagine a dor que ele sentiu.
e ele estava com sede. E ele disse que queria um pouco de água. E sabe o que os soldados fizeram? Molharam uma esponja no vinagre e colocaram para Jesus beber. Imagina você com sede, colocarem vinagre na sua boca. Mas alguns minutinhos depois disso, sabe o que Jesus fez? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Sabe por que Jesus perdoou? Aqueles que maltrataram ele, aqueles que crucificaram ele. Porque ele sabia que um coração que não perdoa não consegue encontrar Deus na sua plenitude. Porque Deus é amor. Né? E quando nós demonstramos para Ele obediência e amor, nós conseguimos encontrar Deus. Nós vamos achá-lo na plenitude dele. Porque a obediência, ela é algo que move o coração de Deus. O amor é a essência dele. Então, quando nós amamos, quando nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Por quê? Porque dentro do nosso coração estará voltado uma vontade de buscar a Deus, de buscar o amor dele, de buscar o conhecimento da palavra. Então, a partir desse momento, nós vamos guardar os mandamentos do Senhor. A partir desse momento, nós vamos amar o nosso próximo. A partir desse momento, nós vamos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos magoa, aquele que faz algo, né, que nós achamos injusto. Entenda, justo é Deus. Os seres humanos, eles são injustos. Nós também somos. Você já imaginou, né? Quantas pessoas que nós já magoamos, quantas pessoas que nós já ferimos nessa terra? Muitas vezes até sem saber. Falamos algo e aquela pessoa fica magoada, aquela pessoa fica chateada. Às vezes, sem a gente saber, a pessoa é magoada com a gente. E precisamos entrar na presença de Deus e pedir para que Deus nos perdoe. E se nós sabemos quem é aquela pessoa que está magoada, que está chateada com a gente, nós precisamos ir lá pedir perdão para ela. Não, que se pedir eu peço perdão. Se não pedir perdão para mim, eu também não peço também perdão, não perdoo. Não, Cristo não é isso. Cristo não faz assim. Nós precisamos ser imagem e semelhança de Cristo. Você acha que aquela pessoa que está errada? Não, somos nós que precisamos dar um exemplo diferente. Somos nós que precisamos viver o amor fraternal de Deus. Somos nós que precisamos nos mover, essa é a nossa obra. Né? A parte que nos cabe de fazer a obra de Deus é nós humilharmos. Porque Deus, ele fala que ele não rejeita um coração humilde, mas o coração soberbo, ele resiste. Um coração soberbo é um coração que diz, não, se me perdoar eu perdoo. Se vir falar comigo eu falo. Eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, é? Você está orgulhoso e o pior é que você não quer sair do seu orgulho. E aí como que você vai conseguir buscar a Deus e encontrar a Deus? Sendo que aqui ele diz que você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Se tem algo no seu coração que você precisa retirar, retire. Para que quando você fazer uma oração, você clamar a Deus, você buscar a Deus, a resposta, ela seja alinhada com o plano que Deus tem para você e isso venha te agradar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu provo para Deus que eu amo obedecendo, sendo igual a Ele. Ele em cima da cruz, após ter tomado vinagre no lugar de água, ele disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Por isso que nós precisamos perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem, aqueles que muitas vezes cometem uma injustiça conosco. O único aqui nessa terra que nunca teve nenhum pecado foi Jesus. Nós temos.
Muitas vezes são inconscientes. Por isso precisamos pedir perdão todos os dias, porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou, porque nós somos pecadores. Mas qual é a diferença? Que nós buscamos ser reto, nós buscamos ser justo, nós caminhamos com Cristo e Ele nos mostra o caminho, a porta, o lugar que nós podemos chegar no trono de Deus para que Deus nos limpe, nos purifique, nos guarde. Nós precisamos entender as nossas orações, elas são ouvidas, também são respondidas, mas muitas vezes a resposta não vem como a gente quer, como nós idealizamos na nossa mente. Por quê? Porque nós não estamos amando a Deus. Porque quando Deus pede para nós perdoarmos, não, estou esperando vir pedir perdão para mim. Quando vim falar comigo, eu falo, pois é. Isso é uma demonstração de falta de amor. Que se Jesus, em cima daquela cruz, perdoou, quem somos nós? Pecadores, declarado na palavra. Que aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Porque todos nós somos pecadores. O que nos limpa, o que nos purifica é o Espírito Santo, mediante a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos ter isso bem no fundo, no raso, no médio, em todos os lugares da nossa consciência, para que o orgulho e a soberba não entrem no nosso coração. E nos momentos em que nós achamos que nós estamos fracas, aquele momento é o momento em que Deus ele faz maravilhas na nossa vida. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo é o 9. Aqui ele diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Entenda, aqui Paulo ele está declarando acerca do espinho que surgiu na carne dele. Ou seja, havia um mal, havia algum mal nele, que ele declara aqui que foi mandado por Satanás na vida dele. Mas entenda, chegou um momento da vida de Paulo que ele entendeu. Ele estava se achando muito bem, ele estava se achando muito forte. Isso chama orgulho, isso chama soberba. Quando nós declaramos com a nossa boca que nós estamos muito espiritual, que nós estamos buscando demais, que nós estamos fazendo demais, quando declaramos isso, a soberba e o orgulho estão à porta. E é um passo de entrar no nosso coração. E nós precisamos cuidar. Não podemos deixar o orgulho, não podemos deixar a soberba no nosso coração. Temos que entender o tempo todo que nós somos fracos, que nós somos pobres, pobres de espírito, que necessitamos de Deus, que sem a misericórdia dele nós não somos nada. Sem a graça dele nem a salvação nos caberia. Somos salvos mediante a graça. Se estamos vivos é por causa das misericórdias de Deus. Se Ele nos abençoa, é por causa do amor fraternal e eterno que Ele tem para conosco. Foi por causa do Filho, do único Filho, que Deus enviou nessa terra para morrer por mim e por você, para que Ele voltasse a ter um relacionamento conosco, para que nós pudéssemos ter um livre acesso a Deus, entenda? Nós não podemos achar que somos fortes ou que estamos fortes. Por quê? Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. E teve um momento, que de acordo com a leitura do texto anterior, nós podemos ver que havia um momento em que Paulo ele achou que ele podia algo, que ele era forte em algum momento. E quando ele percebeu que o Espírito Santo clareou a mente dele e deu a ele o entendimento de que quando ele acha que está forte, aí ele está fraco. Mas quando ele acha que está fraco, ali ele está forte. Esse entendimento quem traz é o Espírito Santo, através da comunhão que nós temos com Deus. Por isso nós precisamos fazer a leitura da Bíblia.
Por isso nós precisamos adorar, por isso nós precisamos louvar, por isso nós precisamos estar em comunhão com os irmãos na congregação. Precisamos estar juntos, unidos em uma só fé, para declarar o quanto Deus é grande, forte e poderoso. Precisamos entender, a graça de Deus, ela é suficiente para mim e para você. E nenhuma das nossas orações é rejeitada por Deus. Mas entenda, precisamos estar com o coração voltado para buscar a Deus, com ele todo voltado para Deus. Não podemos ter mágoa, não podemos ter rancor, não podemos ter ressentimento no nosso coração, não podemos ter uma pessoa a qual nós não gostamos dela. Não, Deus te abençoe, mas nem passa do meu lado. Não. Se ela precisar de você, você precisa ajudar. A ajuda maior que nós damos a pessoas que muitas vezes não gostam de nós é orando por elas. Mas muitas vezes precisamos ir lá pedir perdão para ela, mesmo que achemos que estamos certos. Bom é Deus. Né? A dinâmica de Deus é totalmente diferente da dinâmica da terra. Se eu acho que aquela pessoa está errada e ela que tem que vir falar comigo, se posicione como um filho de Deus. Levante-se do seu lugar e vá até ela. Peça para que ela te perdoe, porque ela entendeu algo errado da maneira que você fez, que muitas vezes foi errada. Moisés, ele matou um egípcio. Ele era para ter tido domínio próprio. Não era para ele ter matado aquele egípcio. Entenda, ele ficou 40 anos exilado. 40 anos, olha quanto tempo. Que ele já podia estar fazendo o plano que Deus tinha para a vida dele. Porque é de uma decisão errada que ele tomou. Nós não podemos fazer. Nós vemos os erros de muitos para que eu e você acertemos no nome de Jesus. Nós não cometamos os mesmos erros. Se for para errar, que erramos de maneira diferente e não igual. Porque o igual nós já estamos vendo, se nós fazermos daquela maneira, vai dar errado. Que possamos fazer o certo para agradar a Deus sempre, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor por essas palavras. Agradeço ao Senhor pelo teu amor. Agradeço ao Senhor pela tua graça, porque ela me basta, Senhor. Oh, Deus, obrigada. Obrigado por me ensinar, Pai, que eu preciso estar com o coração limpo, que eu preciso estar com um coração puro, um coração voltado a buscar o Senhor com ele inteiro. Não pode haver mágoa, não pode haver pecado, não pode haver ressentimento. Oh, Deus, a graça do Senhor, ela nos basta e nós ficamos felizes com isso. Que a cada dia possamos entender, Pai, que quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós teremos resposta do Senhor. E a resposta do Senhor, ela vem de acordo com o amor que nós sentimos ao Senhor, de acordo com a obediência que nós temos ao Senhor. Oh, Deus, obrigada, Pai. Obrigado por nos mostrar como demonstrar ao Senhor o nosso amor, através da obediência, através do temor ao Senhor. Oh, Pai, o Senhor é amor e o Senhor ama aqueles que amam o Senhor. Oh, e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Assim eu creio, Pai. E tudo contribui para o nosso bem. Todo o entendimento que o Senhor tem nos dado da palavra, nós iremos praticar. Iremos cumprir. Iremos fazer de acordo com o teu querer, com a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.